palavra ao doutor Luiz Júnior para depois a gente encerrar. Doutor Hélio Júnior, desculpe. Deputado Coronel Meira, agradeço a oportunidade, saldo aí na presidência da subcomissão do 8 de janeiro, saldo a todos os demais presentes que compõem a mesa, os servidores, saldo a Carol, chefe de gabinete, cumprimentando todos os funcionários do gabinete do deputado Coronel Meira, deputado Marcos Polon, indo objetivamente aqui para o final. O que dizer agora, depois de tantas falas, tantas denúncias, tantos depoimentos extremamente verdadeiros, comoventes, quanta responsabilidade me atribui agora. Mas eu, como sabe, eu sou nascido nessa capital federal, nascido de uma família extremamente humilde e advogo para, hoje, habilitado em mais de 120 processos de réus do 8 de janeiro. E eu digo, Coronel Meira, todos foram torturados de forma física e psicológica. Todos os presos do 8 de janeiro, que ainda permanecem presos, continuam sofrendo torturas e violações sistemáticas de direitos humanos. Não bastávamos nós gritarmos aos quatro cantos do mundo que essas violações continuavam. Sou criminalista há muitos anos. E o que eu falo aqui nessa comissão é uma coisa que eu tenho extrema vivência. As penitenciárias brasileiras não possuem condições adequadas que são previstas em pactos e tratados internacionais que o Brasil é signatário. Relatórios que eu deposito aqui para vosso gabinete, para essa subcomissão. Quem fala isso não somos mais nós, advogados. Nós fizemos um compilado aqui de quase 1000 páginas de denúncias e violações sistemáticas de agressões físicas, agressões verbais, praticadas por policiais, outros detentos, privações de alimentações e situações exatamente análogas à tortura. Esse compilado de relatórios que nós juntamos aqui tem como objetivo trazer com profundidade, Coronel Meira, e fundamentação jurídica, casos de torturas e graves violações de direitos humanos cometidas contra os presos políticos do 8 de janeiro, especialmente. Essa análise, ela também baseia-se em inspeções oficiais e relatórios que temos aqui, da Defensoria Pública do Distrito Federal, Defensoria Pública da União, do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, MNPCT. Temos também aqui confirmações, que eu entrego nas mãos de Vossas Excelências, do próprio Ministério Público, relatos do Ministério dos Direitos Humanos, que as prisões não obedeceram às regras determinadas em tratados internacionais. Então apontamos aqui, em mais aproximadamente 1000 páginas, graves violações de direitos humanos nas prisões do 8 e 9 de janeiro, com base nos tratados internacionais e pactos internacionais ratificados pelo Brasil. O 8 de janeiro, o Brasil vivenciou um dos episódios mais tristes do nosso judiciário brasileiro. Segundo consta, 2.172 pessoas presas, 243 detidas, relacionadas ao inquérito 4922, no dia 8. No dia 9 foram 1.929 pessoas presas nos acampamentos dos quartéis. Relatos e dados oficiais indicam que tais prisões ocorreram de forma massiva, coletiva, sem individualização de condutas, com posterior conversões em prisões preventivas de 1.397 pessoas. Está no relatório do ministro Alexandre de Moraes. Nós sabemos que o artigo 7º da Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, preconiza: ninguém pode ser submetido a detenção e encarceramentos arbitrários. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz. E não ocorreu isso. As condições desumanas de encarceramento vivenciadas pelos presos políticos. Estamos aqui mostrando superlotação, alimentação imprópria, banheiros insuficientes. Algumas mulheres, segundo vídeos que nós temos, eram obrigadas a fazer suas necessidades fisiológicas em marmitas. Elas esvaziavam as marmitas e na frente umas das outras tinham que fazer suas necessidades. No início das prisões, muitas tinham diversos problemas intestinais. E a disenteria tomou conta de grande parte dessas pessoas.
Há relato que, diante dessas diarreias existentes, ausência de papel higiênico, vasos entupidos, as marmitas com pedras e insetos também foram confirmadas pelo próprio relatório do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, aumentando ainda o escopo de violação no campo do que eles chamaram de tortura institucionalizada. Pasmem! Nós vimos recentemente o presidente do Supremo Tribunal Federal falar que no Brasil não existe ditadura, porque na ditadura há tortura. E no Brasil não existe tortura. Segundo uma matéria ainda de 2022, antes da prisão dos presos políticos em 2023. Matéria da Rede Globo, que eles tanto gostam. Aqui a denúncia, em 3 anos, denúncias de torturas e maus tratos no sistema prisional do DF cresceram 3.600%. Com a vinda de prisões em massas, as denúncias foram ainda mais graves. O colapso do estabelecimento prisional é uma tortura inenarrável. Colocaram pessoas praticamente em cima umas das outras. E uma situação que me deixou extremamente surpreso: a Câmara Legislativa do Distrito Federal organizou um debate público com o objetivo de discutir estratégias para enfrentar os casos de violências nas unidades prisionais. O encontro contou com a participação dos representantes do governo, especialistas de segurança pública, atores envolvidos na gestão do sistema carcerário que apresentaram proposta para melhorar as condições dos presídios. Integrantes do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, MNPCT, doutora Carolina Barreto Lemos, revelou que no 3º mês de 2024, a instituição conduziu uma vistoria na penitenciária do Distrito Federal, PDF-1, com o propósito de produzir um documento analítico e fornecer aos gestores públicos dados concretos sobre os índices de violência no sistema carcerário da capital federal. E pasmem, as maiores violações de direitos foram quando os presos políticos permaneceram em 2023 encarcerados. Olha o que ela diz. Recebemos ao longo de todo o ano de 2023 uma quantidade muito significativa de denúncias em relação a essas unidades. O que constatamos? O que já temos de dados sobre o Distrito Federal, relatou a doutora Carolina Lemos. Não encontramos nada que diverte das denúncias apresentadas de outras violações de direitos humanos. É um cenário que se caracteriza por um quadro sistêmico de tortura. É exatamente onde os presos políticos ali vivenciaram. E quem fez inspeções, Coronel Meira? A própria Defensoria Pública do DF, ela apresenta um primeiro relatório, contendo diversas violações. Defensores públicos foram em loco, constataram exatamente tudo isso que nós vimos falando. As violações crescentes, problemas da alimentação, conseguiram inclusive checar em loco exatamente momentos depois ao falecimento do Clezão. Olha o que eles relataram à Defensoria Pública do DF, tá lá. Isso aqui é a produção deles. Os responsáveis do CDP-2 informaram que atendimento médico do senhor Clériston na manhã do seu falecimento foi célere. Os responsáveis do CDP informaram isso. Veja bem, com chamamento do SAMU, Corpo de Bombeiro do Distrito Federal e atendimento do setor médico local, o helicóptero foi acionado, mas devido ao mau tempo não chegou. Mas os presos, de forma uníssima, disseram as 2 defensoras públicas que o atendimento ao preso foi demorado, que não havia desfibrilador no local, tampouco cilindro de oxigênio. Pasmem! Contaram que haviam reunidos no pátio durante o banho de sol, quando o senhor Clériston Pereira da Cunha começou a passar mal. Contaram ainda que o policial penal tomava conta deles, entrou em desespero, por não saber como apoiar. Passou a enviar mensagem solicitando ajuda. Informaram que os próprios colegas da ala tentaram reanimá-lo, pois um deles é médico, grifado o nome, e outro dentista. Oportunidade em que o senhor Clériston conseguiu por 2 vezes respirar. Depois de 25 minutos, apareceu uma médica, somente com estetoscópio, aparelho para medir pressão arterial, instrumentos inadequados para urgência médica. Contaram ainda que o senhor Clériston tinha histórico de diabetes e problemas cardíacos. Estava muito entristecido com a sua situação e de presos distantes da sua família. Acrescentaram que quando o senhor Clériston Pereira da Cunha foi preso, ele foi levado algemado e desmaiado. E que ele demorou muito tempo para receber medicamentos que precisava tomar. Que ele desmaiou várias vezes, por mais de 10 vezes,
foi atendido e pediu atendimento médico ao longo do tempo que passou preso. Era levado para o Corró, por vezes vomitava, depois que sentia-se melhor, era devolvido à cela. Estava tão fragilizado que algumas vezes era levado com a ajuda dos colegas ao banho de sol, já que há uma regra no presídio que nenhum preso pode ficar sozinho na cela enquanto os outros vão ao banho de sol. Por fim, destacaram que somente depois de aproximadamente 40 minutos, o atendimento médico que deveria efetivamente salvá-lo chegou, mas o Sr. Clériston já havia falecido. Frisaram que no dia 20/11, o Sr. Clériston Pereira da Cunha acordou bem. No tocante às condições do presídio, os presos informaram que receberam marmita com caramujos, pedaço de rato, são oprimidos por policiais que obrigam a comer as marmitas estragadas. Há o argumento de que se não as recebessem, seria caracterizado motim. E teriam que jogar bombas dentro das alas. Essa situação também ocorreu no dia do falecimento do Sr. Clériston, quando os presos se recusaram a comer, pois estavam muito abalados psicologicamente. Último parágrafo. Relataram terem sofrido torturas psicológicas e citaram exemplos de um preso que foi obrigado a se despir na frente dos demais, espancamentos de outros presos em espaço localizado na frente das celas. O que o mecanismo de combate à tortura fala depois, tratando isso como tortura sexual. Alguns dos nossos assistidos foram obrigados a se despir na frente de agentes penais, a agachar e abrir as partes dos seus corpos de costa para as mulheres. O que é um completo absurdo que está acontecendo. E quando nós, advogados, vou colocar a imagem, nós reclamávamos, o ministro Alexandre de Moraes dizia, prisão não é colônia de férias. Os tratados internacionais determinam que nas prisões tem que existir água potável, sob pena de graves violações de direitos. Como não existia água potável, eles tomam a água da torneira. Eles amarravam com um pano na torneira, e exatamente como mostra a imagem ali, um pedaço de pano, segundo a Defensoria Pública do Distrito Federal, saía uma cor completamente amarelada, manchado de sujeira devido à torneira. A água do chuveiro sai marrom, com ferrugem, precisa usar pano para filtrar a água e bebendo essa água aí. Não satisfeito, como se não fosse o suficiente. Agora existe um relatório, não mais da Defensoria Pública, Coronel Meira, deputado Marcos Colombo, não mais da Defensoria Pública do Distrito Federal. Agora existe o segundo relatório conjunto de monitoramento, tanto da Defensoria Pública do Distrito Federal, quanto da Defensoria Pública da União. E as denúncias ainda são mais graves. As violações sistemáticas de direitos humanos, elas continuaram e os presos políticos viveram em condições análogas, sim, a torturas. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, a maior parte da alimentação nos presídios do DF foi descartada, jogada fora, por falta de condições de consumo no Ministério do Lula. Eles mesmos relataram isso. Para finalizar, o Ministério Público esteve presente. E o Ministério Público constatou diversas irregularidades. Nas refeições e unidades prisionais do Distrito Federal. E aqui eu quero deixar a minha saudação ao Deus Elis, que esse homem foi um leão, não é advogado, hoje presidente do Grupo de Influenciadores do Brasil. Ele fez um relatório extremamente minucioso, fez denúncias, e após as denúncias que ele fez, houveram prisões, busca e apreensão e uma operação policial nas empresas que forneciam essas alimentações completamente inadequadas. Segundo o Ministério Público, as reclamações sobre a quantidade de alimentação eram, sim, as denúncias mais frequentes. Presos, visitantes, relatavam que o sistema do DF fornecia comida azeda, mal cozida, em quantidade insuficiente e imprópria para consumo, e até mesmo alimentos com a presença de objetos estranhos, insetos, larvas, pedaços de plástico, pedras e fios de cabelo. Inspeções realizadas pelo Ministério Público tiraram fotos dessa alimentação com todos esses objetos. Após inspeções realizadas nos presídios, onde os presos políticos foram colocados, foram constatadas as irregularidades que o Ministério Público do Distrito Federal
pediu à empresa Vogue Alimentação e Nutrição, responsável por fornecer alimentação às unidades prisionais do DF, tomasse medidas para adequar o serviço prestado. E, por fim, eu vou entregar aqui para Vossa Excelência o relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Isso aqui é deles. É o relatório deles, que confirmaram a tortura sistemática nos presídios, que confirmaram que o agravamento devido à superlotação, falta de condições de tanta gente presa. E esse Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, esse é o relatório anual de 2023, é claro que esse relatório faz um aparato do Brasil inteiro, mas nós separamos aqui partes importantes de inspeções de quando os presos políticos estavam lá. O objetivo desse Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura visa cumprir uma obrigação institucional e internacional assumida pelo Estado brasileiro através da ratificação do protocolo facultativo à Convenção das Nações Unidas contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas e degradantes, promulgado no Brasil por meio do Decreto 6.085. O Estado brasileiro se comprometeu, por esses instrumentos internacionais, a estabelecer, conforme as suas diretrizes, um mecanismo preventivo de caráter nacional, além de criar outros mecanismos similares no âmbito dos estados e do Distrito Federal. Sabendo da superlotação no presídios, aumento de 3.600% de 2022 de denúncias de torturas ao Ministério Público do Distrito Federal, o ministro Alexandre de Moraes prende de forma sistemática, é a maior prisão em massa da história contemporânea recente do nosso país. Essas pessoas que ainda permanecem presas continuam sofrendo violências e violações de direitos humanos. Nós, advogados, acompanhamos as solturas de dezenas de réus em agosto de 2023, para alguns deles serem enviados para suas casas e em 2024 serem presas por nova ordem do Supremo Tribunal Federal. Alguns desses casos, como foi a senhora Jusilene, uma idosa que nós assistimos, quando fomos visitar ali no presídio, ela estava com o rosto agredido. Ela é tirada, em 2023, de uma cela com mais de 80 presas políticas, patriotas, de uma convivência harmônica, para ser presa na penitenciária feminina de Florianópolis com mulheres faccionadas, que com certeza tem total alinhamento com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A agressão que a dona Jusilene sofre e sofreu foi presumida. Nós atendemos os presos políticos e, por hora, eles pedem para nós não falarmos, porque eles continuam sofrendo violências. São presos misturados com presos comuns. E dentro dos presídios, nós sabemos, a lei lá dos presos comuns é que o X9 com a gleba ele morre. Alguns têm que pagar para facções, para um pedágio para não morrer. Alguns sofrem agressões todos os dias. E nós não podemos denunciar, porque senão a família é assassinada. E o pessoal me pergunta, doutor Júnior, você não serei político? Por que você continua nessa luta? Por que você continua frequentando as audiências? Sou um simples advogado que atuei e continuo atuando de uma forma corajosa e dedicada para centenas de réus do 8 de janeiro. Eu não posso, Coronel Meira, assistir essas pessoas sendo violentadas todos os dias, diuturnamente, e ficar calado. Eu não posso ver o ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, dizer que no Brasil não existe tortura. E ficar calado quando os meus assistidos continuam sendo violentados. Eu entrego aqui a essa subcomissão toda essa documentação, todos esses relatórios, e um compilado de todos os relatos, diversos relatos que nós fizemos ao longo desses anos. E de forma corajosa, dedicada, comprometida, estamos aqui para mostrar que, além das nossas prerrogativas, que foram diuturnamente violadas, nós não podemos nos calar. Porque quando as prerrogativas dos advogados são violadas, é a sociedade que é violentada. Eu me pergunto, cadê os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil? Que era para estar aqui. Estamos falando de violações de prerrogativas de advogados. Fizemos uma denúncia no ano passado. 35 advogados. Estamos tendo violações das nossas prerrogativas. Olhei o processo hoje. Está parado há mais de um ano. 35 advogados. Peticionamos. E nós não podemos admitir isso calados. E não admitiremos.
Para finalizar, o 8 de janeiro, ele deixa marcas profundas, sim, no nosso país. O que mais nos preocupa hoje são as violações de direitos humanos cometidas contra os cidadãos que, em sua maioria, não tiveram suas condutas individualizadas nem julgadas de forma justa. Muitos permanecem presos há 2 anos e 8 meses em condições degradantes, análogos à tortura, é o que diz a Defensoria Pública e os relatórios apresentados a essa subcomissão. Isso não é justiça, isso é perseguição política, desproporcional e completamente descabida. A anistia é uma forma de resolver essa situação. Mas do ponto de vista técnico, o correto seria a anulação de todos esses processos. O que buscamos é restaurar a ordem constitucional, devolver a dignidade às pessoas atingidas por um processo que extrapolou e abusou de todos os limites. Há uma grande crítica da esquerda. Falam que a anistia não vai pacificar o país, porque lá nos Estados Unidos, um ativista, Charles Kirk, foi assassinado após os presos do Capitólio serem anistiados. Eu não sei, sinceramente, se a anistia vai pacificar o país completamente. Se depois da anistia a esquerda e a direita vão mudar de mãos dadas, eu não sei dizer. Mas a anistia vai trazer de volta a Edneia para sua filha. A Edneia está presa, condenada a 17 anos, presa do lado de fora, sem prova de vandalismo. A anistia vai trazer a Jaqueline Gimenez, que teve um câncer maligno e permanece sem receber medicações adequadas, longe de seus 2 filhos. A anistia vai trazer de volta a Camila, que permanece com comorbidade, longe de suas 2 crianças, todas condenadas sem prova de vandalismo, e permanecem longe de seus filhos. No mesmo dia que o ministro Alexandre de Moraes negava, pela 9ª vez, a soltura da Débora, que nós havíamos pedido, eu e a doutora Daniele Teles, ele soltava uma falsa biomédica acusada de matar uma paciente, porque ela tinha 2 filhos. O que nós vemos no nosso judiciário, sim, 2 pesos e 2 medidas. Não estamos defendendo crimes, advogado nenhum defende crime. Estamos defendendo, sim, princípios fundamentais, o devido processo legal, presunção da inocência, proporcionalidade de penas e, sobretudo, liberdade de expressão e combatendo com veemência toda forma de tortura. E ainda existe um jornaleco aí que fala que a dona Juscelene, que viveu tudo isso na penitenciária de Brasília, foi agredida em Florianópolis, não sofreu nenhum tipo de violência. Falando que tudo isso que está sendo denunciado é uma mera fantasia. Ainda no mês passado eu perdi um dos meus assistidos, caso comum, por falta de atendimento médico, João Zenado. Falta de atendimento médico adequado. Nós sabemos o que as penitenciárias brasileiras enfrentam. E como advogado, como cristão, como defensor de direitos, eu lutarei com todas as forças para o restabelecimento da ordem. Eu finalizo a minha fala agradecendo aqui ao Marcos Polon. Deputado Marcos Polon, essa casa precisa de deputados como o senhor. Antes do doutor Luiz Felipe partir, eu falei, nós precisamos de um deputado que venha nos apadrinhar, que venha ouvir esses relatos. E o deputado Marcos Polon, ele visitou todos os meus assistidos de Mato Grosso do Sul. Ele deu assistência para todas as famílias. Todos os presos políticos de Mato Grosso do Sul, eu vou falar, Marcos Polon, eu não sou bom para guardar segredo. Ele pagou a passagem do próprio bolso, com dinheiro dele. Porque essas pessoas tinham 24 horas para estar em casa, sob pena de nova expedição de mandado de prisão. E essas pessoas saíram do Cine, sendo integradas de monitoramento eletrônico, com as contas bloqueadas, veículos confiscados, imóveis penhorados, sem um dinheiro no bolso e sem nem mesmo um celular. Eu vi esse homem levar todos os meus assistidos da cidade dele, para a casa dele, dar banho, dar roupa, pagar passagem, levar alimentação enquanto eles estavam presos, pagar advogado perguntando se eles estavam precisando de alguma coisa. Eu queria, doutor Marcos Polon, deputado Marcos Polon, essa casa precisa de deputados como o senhor. Eu não te conhecia, particularmente falando só de vista, mas eu vi o trabalho que Vossa Excelência fez para todos os presos políticos de Mato Grosso do Sul. Meus parabéns. Continue assim, Coronel Meira, meus parabéns pela presidência dessa subcomissão. Precisamos continuar denunciando as violações de direitos humanos. Precisamos continuar mostrando ao mundo todas as arbitrariedades sofridas e violências perpetradas contra os réus do 8 de janeiro. Esse relatório, ele vem com a assinatura do doutor do Marcelo, que vai lá de Lisboa, do Instituto Veritas. Nós estivemos juntos lá agora, num seminário com Rafael Saltier, senadora Damares,
Vem também com a assinatura da Elise, dos Patriotas da Espanha. Tivemos também uma conferência na Espanha. Ele vem com a assinatura da Áurea Rocha, presidente do Movimento Franco Brasileiro, na França, onde nós tivemos lá, e o doutor Antonielli fomos convidados lá para estar fazendo as denúncias de violações de direitos humanos. Ele vem com a assinatura também, vai vir com a assinatura também da Fátima, que é presidente do Congresso Conservador Brasileiro, o CCB-USA. E do Delzeres, que é o presidente dos influenciadores do Brasil. Doutora Antonielli Teles, doutora Marta Padovani, e sim, com toda certeza, ela vai com a assinatura, a última assinatura que o nosso amigo Dr. Luiz Felipe fez. Eu agradeço a oportunidade. Estamos aqui unidos, ombreados, em defesa dos presos políticos. Celinha, estamos juntos, meu querido. Muita força, estaremos ombreados na missão, pela defesa de todos os que estão injustiçados e combatendo toda forma de ilegalidade praticadas contra os presos políticos. A anistia ampla, geral e restrita é a única solução, porque há mais pessoas fora do Brasil do que presos. Presos não temos nem 200. Fora do Brasil há relatos de mais de 500. Se houver a diminuição das penas, as pessoas que estão fora não poderão voltar. E há mais processos a serem julgados do que os que já foram julgados. Ou seja, a diminuição das penas vai prolongar o sofrimento dessas pessoas. Não vai trazer de volta os exilados. Vai dar continuidade às injustiças praticadas. Anistia ampla, geral e restrita já. Muito obrigado.